Por dois condutores retilíneos muito longos, perpendiculares entre si e situados num plano paralelo ao plano desta folha de prova, existem correntes elétricas de intensidade 10 amperes e sentido indicado no esquema. O vetor indução magnética gerado pelos dois condutores no ponto P tem módulo em Tesla igual a... Repara que quando se fala o vetor indução magnética, o que se quer dizer é o vetor campo magnético. E detalhe, nessa questão você tem dois fios, são duas correntes. Então haverá aí dois campos magnéticos. E você vai ter que calcular o campo magnético resultante. E aí a maneira como ele organiza as coisas, né? Os dois fios são retilíneos. E aí foram colocados perpendiculares um ao outro. O que acontece? Dividiu o espaço em 4 quadrantes. Lembra de trigonometria? A gente diria, então, o professor de trigonometria falaria que aquele ponto P está no primeiro quadrante. Me interessa saber como é que são os dois campos magnéticos criados pelas duas correntes naquele primeiro quadrante. Mas veja bem, para encontrar o campo magnético criado pela corrente no fio, eu preciso da regra da mão direita envolvente. Eu só tenho uma mão direita, então só posso envolver um fio de cada vez. O que significa dizer que quando você pega uma questão assim, com dois fios, o que você tem são duas questões. Uma questão com um fio na horizontal, você olha para aquele fio e esquece do outro. Encontra o campo magnético que passa pelo ponto P. E depois, um fio com a corrente na vertical. Aplica a regra de novo, faz de conta que o fio anterior não existe e assim resolve um fio de cada vez, ok? Então, vamos representar primeiro aquele fio que aparece com a corrente na horizontal. Como é que aplica a regra? É com a mão direita toda vida, de frente para a prova toda vida, com o dedão apontando no sentido da corrente. E aí, se você olha para a figura, você está vendo que a corrente está apontando para a tua esquerda. Então, o dedão apontando para a esquerda. E aí você envolve o fio com a mão. Na hora que eu envolvo o fio com a mão, esses meus dedinhos vão representar o campo magnético. E repara, eu estou querendo o campo magnético, não é embaixo do fio. É lá no ponto P, o ponto P está em cima. Então, olha, de frente para a prova, com a mão direita, o dedão no sentido da corrente, envolve o fio com a mão. Na hora que eu faço isso, repare que os meus dedos estão entrando no plano do papel, na parte de cima do fio. Vamos representar isso na figura? Vamos colocar com cores diferentes para ficar bem destacado. Essa corrente horizontal eu vou marcar de vermelho. E o campo magnético que ela produz no ponto P é um xizinho, porque ele é entrando no plano do papel. Vou marcar apenas um ponto no ponto P. Eu poderia encher toda essa região aqui de cima com um monte de X, ok? Agora, para representar o campo gerado pela corrente no fio vertical, com a mão direita, de frente para a prova, o dedão no sentido da corrente, a corrente está apontando para cima, então o dedão para cima. Aí você envolve o fio com a mão. E aí repara, o que é que eu quero nesse caso? O campo magnético à direita do fio, porque é lá onde está o ponto P. Então, de frente para a prova, com a mão direita, o dedão no sentido da corrente, envolve o fio com a mão. E na hora que eu envolvo o fio com a mão, de novo os meus dedinhos entrando pelo lado direito do fio. Vamos representar isso na folha? E aí eu vou colocar com uma cor diferente, vamos colocar aqui de laranja, essa corrente na vertical, que cria um campo que também é entrando lá onde está o ponto P. Resultado, eu tenho dois campos de mesma direção e de mesmo sentido. E tem mais. O valor do campo magnético criado a uma certa distância de um fio retilíneo é calculado com a expressão μ0 vezes I sobre 2π vezes D, onde esse μ0 é uma constante que vale 4π vezes 10 a menos 7 em unidades do sistema internacional, nesse caso em Tesla vezes metro sobre ampere.
Repare então que, sendo o μ uma constante, nesse caso a questão diz que as duas correntes têm valores iguais e as distâncias de cada fio até o ponto P também são iguais. Então eu tenho dois campos absolutamente iguais, mesma direção, perpendicular à figura, mesmo sentido, entrando no papel, e mesmo valor, porque coincidem os valores da corrente e da distância. Então, o campo resultante seria a soma dos dois, ou seja, 2 vezes μ0 vezes I sobre 2π vezes D. Nesse caso, então, 2 vezes 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente que é 10, lá embaixo 2π que é da expressão, e cuidado, se você está trabalhando com a constante no sistema internacional, a distância é medida em metro, você não vai cair na pegadinha da figura de colocar 10 centímetros, aqui tem que ser 0,1 metro. E aí agora trabalhando com os números, esse 2 tira esse 2, esse π tira esse π, então sobrou apenas o 4, 10 a menos 7 com 10 é 10 a menos 6, 0,1 é 10 a menos 1, quando sobe na fração vira 10, então isso vai ficar 4 vezes 10 a menos 5. Se eu estou calculando o campo magnético resultante no sistema internacional, a unidade é Tesla. Agora, repara que eu ainda tenho, na hora de marcar a resposta correta, duas alternativas que aparecem com o mesmo valor, sendo que uma delas diz que o campo é paralelo ao plano da folha e a outra diz que é perpendicular ao plano da folha. Ora, se nós encontramos que os dois campos gerados são entrando no papel, então isso significa perpendicular ao plano da folha. E eu teria que marcar como resposta correta a alternativa C de casa.